Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico, um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição da UFRN, em parceria com a TVU. Hoje recebemos o professor Antônio Florentino Neto, doutor em Filosofia pela Universidade Livre de Berlim, pesquisador da Universidade Estadual de Campinas. Florentino, seja muito bem-vindo aqui no programa, é um prazer ter você aqui. Conversar um pouquinho sobre as pesquisas que você vem desenvolvendo nos últimos tempos, trabalhando na questão da filosofia, do pensamento oriental, é um tema que eu me interesso muito. Fala um pouco para a gente de como foram desenvolvidas essas pesquisas, em que você está trabalhando atualmente. Fica à vontade aí para contar um pouquinho para a gente de que você está trabalhando. Certo. Bem, inicialmente, obrigado, Luiz, pelo convite, né? E acho que é uma ótima oportunidade poder falar sobre esse tema, que é um tema pouco difundido na academia, um tema pouco difundido entre pessoas que trabalham com filosofia, né? A relação entre Ocidente e Oriente na filosofia é uma relação antiga, é uma relação relativamente intensa, mas pouco pesquisada, né? Nós temos um ponto de partida muito interessante, que é um ponto de partida que volta com frequência às minhas pesquisas, é um ponto de partida que aparece em todas as pesquisas nessa área, que é a tradicional pergunta sobre a diferença entre pensamento ocidental e pensamento oriental, né? Nesse momento eu estou justamente de volta a esse ponto de partida, ou seja, esse ponto de partida que já apareceu em outros momentos na minha pesquisa, nas minhas preocupações, ele volta nesse momento, mas ele volta nesse momento a partir de outra perspectiva, a partir de outra abordagem, né? Então, como você bem sabe, você também pesquisa nessa área, a pergunta é feita com frequência, né? O Oriente faz filosofia ou não faz filosofia? Filosofia é o que se fez no Ocidente ou não? Como é que fica isso, né? Bom, antes de chegar a essa questão, se é ou se não é filosofia, é importante destacar alguns pontos, né? O primeiro ponto é a dificuldade de definir o que vem a ser a tradição ocidental. Todo mundo sabe disso. Mas, por outro lado, nós temos o mesmo problema, a dificuldade em definir o que vem a ser a tradição oriental. Então, nós temos esses dois problemas das duas tradições, né? Mas tudo bem, né? Sabemos dessa dificuldade geral, mas nós lidamos com isso. Quando eu falo tradição ocidental, nós temos uma noção do que vem a ser a tradição ocidental. Quando alguém fala tradição oriental, nós também temos uma vaga noção do que vem a ser a tradição oriental. Mas ainda tem um outro aspecto interessante dentro do que a gente denomina como sendo a tradição oriental. É que essa própria tradição oriental, ela tem perspectivas de pensamento que se aproximam muito do que os gregos antigos fizeram, que é a origem do pensamento ocidental. Então, alguns pensadores da tradição oriental, eles desenvolveram algumas perspectivas de pensamento muito próximas ao que os gregos chamavam de sofisma, certo? Ao que se chama de lógica formal. Então, isso não é completamente estranho a alguns aspectos do mundo oriental. Por outro lado, nós temos uma diferença central que se desenvolve no Oriente, uma diferença central em relação ao pensamento ocidental. E é essa diferença que me interessa no Oriente, né? São duas tradições que se fundam a partir de duas diferenças. E é justamente o mapeamento dessas duas diferenças, dessas duas tradições, que é tema da minha pesquisa atual. Ou seja, o elemento fundante da tradição filosófica ocidental, que é um elemento ontológico, é um elemento que nós definiríamos como sendo a pergunta pelo ser da coisa, né? Essa pergunta pelo ser, pelo que é, ela funda a tradição ocidental, né? Aliás, não é a pergunta que funda, é a resposta que funda. O que é, então, a resposta a seguir é isso, é aquilo, tal. Então, é a resposta sobre a pergunta pelo ser. Nós temos a resposta como sendo algo que se constitui enquanto essência, enquanto substância e tal, algo que funda. Enquanto que a perspectiva oriental toma como ponto de partida algo diferente,
Não é o oposto, entende? Mas ao contrário daquilo o que funda é justamente a ausência, a falta, o que não há. E é interessante, professor, porque falar de pensamento oriental é uma coisa complicada, né? Porque são muitas tradições. Eu me recordo de uma publicação da década de 50 do Charles Moore, naquele Philosophy East and West. Foi um dos primeiros números que lançaram em decorrência dos primeiros congressos de filosofia comparada, onde ele falava que existia uma facilidade muito grande nos ocidentais em definir um número de pensadores como fenomenólogos, os outros como hermeneutas, os outros como existencialistas, só que no Oriente isso se complicava, né? Então, até que ponto a gente pode falar que essa questão da ausência no Oriente ela vai perfazer toda a tradição? Até que ponto isso está presente no confucionismo, no daoísmo, no budismo? Como isso se confunde? Como é possível rastrear isso? Você acha que o Oriente, de uma maneira geral, compartilha de um mesmo princípio ou que existem realmente distinções, em princípio, distinções originárias que só depois que sutilmente vão se distanciar? Existem distinções, não só existem distinções, como existem disputas entre grupos, entre correntes filosóficas do Oriente, né? Então nós temos, por exemplo, o taoísmo, que é uma vertente que se sobrepõe na perspectiva oriental. O taoísmo, ele disputou com os moístas por muito tempo, que eram lógicos e sofistas. Então nós temos disputas, nós temos correntes diferentes e temos disputas, né? Tem um filósofo chinês mais conhecido no Ocidente, que é o Chuang-Tze. O Chuang-Tze, ele dialoga constantemente com o Hui-Tze. O Chuang-Tze era um pensador nos moldes socráticos e o Hui-Tze era um lógico. E nós temos um outro pensador chinês muito interessante, que é o Kung-Chun-Lun, que escreve tratados de lógicas muito próximos aos tratados de lógica do Aristóteles, claro que não com o mesmo rigor, né? Por outro lado, na Índia nós temos uma diversidade de pensamento tão vasta também. E nós temos, por exemplo, Nagarjuna, que dialoga com a tradição metafísica budista. O Nagarjuna é um antimetafísico. É um antimetafísico que tenta apontar a inexistência de uma substância fundante. Ora, a crítica do Nagarjuna é muito atual para a perspectiva ocidental, para a perspectiva aristotélica, né? Então, assim, podemos perceber no Nagarjuna uma crítica direta à constituição da lógica aristotélica, né? É claro que definir as correntes do pensamento oriental não é tão fácil. Por quê? Porque nós já temos a estrutura de pensamento mais ou menos formada. Dificilmente nós vamos pegar um livro sobre filosofia chinesa, um historiador ocidental da filosofia chinesa, que vai definir uma corrente da mesma forma que outro. Então, Kung-Chun-Lun, que é um autor interessantíssimo e fundamental para a filosofia chinesa, ele é tido como lógico por um historiador ocidental, e como sofista por outro historiador, e como dialético por outro historiador. Enquanto que na filosofia ocidental isso não é um problema, porque nós estamos aí, nós estamos lidando com isso. Entendo. Eu fico pensando assim, isso talvez seja um dos grandes desafios, né? Esse embate entre Ocidente e Oriente, né? Até que ponto é possível para um ocidental pensar o Oriente e expressar esse pensamento em língua ocidental sem violar o sentido do Oriente? E até que ponto o Oriente que se apresenta para nós hoje, através de todos esses historiadores e pensadores que desenvolveram a questão, é o Oriente propriamente, porque existe sobretudo no mundo árabe aquela questão da invenção do Oriente, né? Então, até que ponto é possível acessar o sentido do pensamento especulativo oriental sem ocidentalizar demais, sem colocar aquilo dentro de uma categoria? Isso a gente está falando talvez até antes de pensar uma filosofia propriamente contemporânea oriental, né? Esse diálogo, existe algum parâmetro metodológico para pensar assim, ou é uma questão meramente experiencial, especulativa? Então, é muito interessante essa questão, né? Em primeiro lugar, né, nós estamos no mundo. O chinês está no mundo e nós estamos no mesmo mundo. E esse mundo está em contato, ou seja, não há uma diferença muito grande, não há uma distância muito grande entre o Brasil e a China, não há distância muito grande entre a Europa e a China e tal. Então, nós estamos no mesmo mundo. Agora, antes de avançar nessa minha observação, eu quero dizer o seguinte: houve no século XVI e XVII uma orientalização da Europa,
uma orientalização do mundo. Os europeus que foram para a Ásia, principalmente para o Japão e para a China nesse período, eles não colonizaram, eles foram e buscaram. Então nós temos um primeiro momento de orientalização do mundo. Nós temos um pesquisador muito importante, um sinólogo inglês que chama Joseph Needham. Needham, ele tocou em questões fundamentais. Não é possível pensar a ciência moderna ocidental sem o Oriente. E ele mapeou todas as influências orientais que o Ocidente recebeu. Não recebeu, pirateou, certo? Os ocidentais enviavam padres jesuítas, principalmente a França enviava os melhores pesquisadores, os melhores cientistas. A Alemanha também enviava os melhores cientistas. O Ocidente todo enviava os melhores cientistas que tinha. A Europa enviava os melhores cientistas para fazer todas as anotações de tudo que eles viam lá, em todas as áreas. Até o Leibniz entra nessa discussão. O Leibniz tentou enviar uma missão protestante para a China, justamente para participar do processo de conversão dos chineses ao cristianismo e que o mundo protestante se apropriasse também do desenvolvimento intelectual e científico da China. Então nós tivemos no primeiro momento da orientalização do Ocidente. Só que isso não é um problema, né? Agora nós temos nesse momento a chamada ocidentalização do Oriente, né? Mas o que nós temos, na verdade, é um processo um pouco distinto e o Oriente não se tornou completamente Ocidente. A Escola de Kyoto é um exemplo interessante. A Escola de Kyoto é o exemplo que nós podemos tomar como referência. A Escola de Kyoto é ocidentalização, é o mundo ocidental ou não? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Os ocidentais, quando leem os pensadores da Escola de Kyoto, eles veem o Ocidente ali. Mas eles dificilmente veem as fontes orientais na Escola de Kyoto. Então nós temos o Nishida. Todo mundo diz o seguinte: o Nishida ele está infectado pelo mundo ocidental. Ele está fortemente influenciado pelo Hegel. Mas não é bem isso. Se a gente não entende o conceito de criação, de originação interdependente no Nagarjuna, nós não entendemos a lógica da determinação absoluta do Nishida. E aparentemente isso é uma influência hegeliana, mas não é. É uma influência do Nagarjuna, mas os hegelianos veem ali algo hegeliano, mas não é. Então o que nós temos é o seguinte: nós temos uma corrente de filosofia tão intensa como a Escola de Kyoto, que surge em diálogo com a filosofia ocidental, mas a partir das bases do pensamento oriental. Né? Então, não é possível ir ao universo da Escola de Kyoto sem Chuang-Tse, sem Lao Tse, sem Nagarjuna, sem um pensador fundamental que é o Dogen. Né? O Dogen é o grande pensador japonês do século XI, que trata de questões muito próximas ao que o Ocidente tratou também, questões tais como o tempo, o espaço e tal e tudo mais, que na verdade já estavam presentes em Nagarjuna, certo? A relação causal entre uma determinada coisa e outra, tal e tal. Essas questões todas que aparentemente são exclusivas do pensamento ocidental, elas já estão presentes de alguma forma no pensamento oriental, e a Escola de Kyoto volta a isso dialogando com a filosofia ocidental. Então, a Escola de Kyoto é um exemplo fabuloso. O mundo japonês que se depara com a modernização da Europa, dialoga com essa modernização, mas com pressupostos orientais. Mas quem não conhece os pressupostos orientais não vê o diálogo, vê apenas uma absorção, que é um equívoco. Isso, e também é complicado porque é preciso ter muito cuidado na orientação de como esses pensadores da Escola de Kyoto vão desenvolver os seus trabalhos, né?
Então, Nishida, Tanabe, Nishitani, cada um deles tinha uma predileção por uma corrente diferente da tradição oriental, isso vai causando um pouco mais de complicação. Mas é possível falar que, em um determinado momento, a escola de Kyoto, talvez a partir de Nishitani, começa a se projetar para o Ocidente com uma força maior, né? Começa a pensar questões já relativas à Europa de uma forma bastante forte, de uma forma mais dedicada, mais projetada a essas questões, né? Porque o Nishitani talvez tenha sido ali o grande representante da escola de Kyoto que se destacou com muita força na Europa, né? E no Ocidente de uma maneira geral. Você acha que existe, de uma certa maneira, uma abertura maior a partir de Nishitani? Ou que isso já se dava, de certa forma, já em Nishida, já em Tanabe? Bem, nós temos em primeiro lugar, nós podemos chamar de dois Nishitanis, né, diferentes. Nós temos o Nishitani anterior à guerra e o Nishitani tardio, né, o Nishitani pós-guerra. Claro que tem uma continuidade no pensamento do Nishitani, né, mas nós temos o Nishitani do pós-guerra, que é um Nishitani em estado de choque, entre aspas, com o que ocorreu. É um Nishitani que repensa Hiroshima, Nagasaki, é um Nishitani que repensa o ápice do niilismo ocidental, que é a bomba. Então, isso é uma outra questão. Temos um Nishitani inteiro. Vamos ficar com o Nishitani tardio. Né? Esse Nishitani tardio, na verdade, não é um Nishitani tardio. Quem é o Nishitani? O Nishitani é aluno do Nishida e aluno do Heidegger. Então, são dois autores fundamentais para se compreender o Nishitani. Mas tem um detalhe importante: sem o Nagarjuna não se compreende os dois. O Nishida e o Nishitani, os dois são herdeiros do Nagarjuna. Mas são herdeiros do Nagarjuna, mas dialogam com tradições ocidentais distintas. Isso permite o surgimento de teorias filosóficas distintas, particulares. O Nishida não dialoga com Heidegger, nós sabemos disso. E o Heidegger é um pensador central no século XX, por quê? Um grande antimetafísico. E a filosofia da escola de Kyoto é antimetafísica. Essa é a minha leitura. Alguns colegas do grupo, principalmente o Loparik, acham que o Nishida é um grande metafísico. Eu acho que o Nishida é um antimetafísico. O Nishitani é uma destruição da metafísica. E o Nishitani não faz isso com os recursos dele. O Nishitani destrói a metafísica a partir do Nagarjuna. Mas o Nishitani já tinha informações sobre a destruição da metafísica que o Heidegger preconizava. Ora, o que o Heidegger está fazendo em relação à metafísica? Qual que é o conflito do Heidegger com a metafísica? Então, nós temos o Nishitani é um autor fortemente influenciado pela destruição presente na filosofia tardia do Heidegger. Não na filosofia tardia, na filosofia heideggeriana toda. Essa é a grande diferença entre Nishitani e Nishida. A grande diferença é o Heidegger. O Nishida não conhecia o Heidegger, eles trocaram algumas correspondências, algumas coisas e tal, mas o Nishida vai ler Ser e Tempo tardiamente, enquanto que o Nishitani já tem acesso a textos do Heidegger muito no início da sua formação. Né? O próprio Tanabe também teve acesso, o Miki, Kiyoshi, todos eles, de certa forma, viram ali os Heidegger elaborando os manuscritos, né? Mas esse comentário que o Ocidente começa a fazer em relação ao Oriente, a gente pode estabelecer ali, talvez, Leibniz como um ponto de partida, né? Nos primeiros trabalhos de filosofia, pensando o Oriente, aí passamos por todo o Wolff chegou a ter problemas por causa disso também, sim, né? E Hegel e tudo mais. É possível pensar que Heidegger foi o primeiro que, de certa forma, abriu esse diálogo Ocidente-Oriente de uma maneira mais explícita, mais autêntica? O Heidegger é um pensador enigmático em relação ao Oriente, muito especial. Ele é ambivalente. Por quê? O que o Heidegger fala sobre o Oriente parece que está dentro da tradição conservadora ocidental. Então nós vemos afirmações do Heidegger muito próximas às afirmações do Hegel, de que o Oriente não faz filosofia, de que as línguas ideogramáticas são inapropriadas para o pensamento, que a lógica formal não pode ser desenvolvida a partir de estruturas não predicativas e tal e tudo mais. É uma concepção
que eu considero como equivocada. Eu chamo, inclusive, de preconceito hegeliano, né? O preconceito hegeliano é justamente dizer o seguinte, né? A filosofia, ela é ocidental porque somente o Ocidente criou instrumentos capazes de produzir algo como o que a gente chama de filosofia. Um desses instrumentos seria a linguagem, ou as línguas ocidentais, né? O Hegel vai dizer, assim, numa situação extrema, o Hegel vai dizer o seguinte: não são as línguas ocidentais, né? É o alemão a língua mais propícia a dizer o que a filosofia produziu. Então, o que nós temos? Nós temos esse momento hegeliano, que é o momento que eu chamo de momento negativo, né? É o momento que sucede o momento leibniziano, que era um momento positivo. O Leibniz considerava o pensamento oriental, considerava a filosofia chinesa como filosofia. O Hegel não vai chamar de filosofia, vai chamar de pensamento. E é aí que surge essa separação entre filosofia e pensamento. E nós usamos constantemente esses termos, filosofia ocidental e pensamento oriental. Eu acho que aí está um germe desse preconceito hegeliano, porque, na verdade, são filosofias, ou são pensamentos, ou pensamentos e filosofias não se distinguem, e tal, essas questões, né? E o Heidegger, como que o Heidegger se insere nisso, né? O Heidegger repete erros próximos aos erros do Hegel. Uma coisa absurda e fabulosa. Quando Heidegger afirma que a filosofia é essencialmente europeia, filosofia europeia é uma tautologia, porque filosofia é essencialmente europeia. Que a metafísica é essencialmente europeia. Isso é um grande equívoco. O Nagarjuna é um antimetafísico. Por quê? Porque existia uma metafísica. O que o Heidegger pode dizer é o seguinte: a metafísica grega é grega, pronto, né? Mas, então, não é necessário, mas não que a metafísica é grega. Claro que se a gente for compreender bem o que o Heidegger está chamando e tal, mas isso daí permite um bom debate, né? Mas o que nós temos? Nós temos, por um lado, uma concepção de Oriente um pouco conservadora no Heidegger, mas, por outro lado, nós temos uma postura filosófica muito próxima ao que foi feito no Oriente. O que o Heidegger faz, a postura antimetafísica heideggeriana é muito próxima do que os orientais faziam. Ou seja, assim, o que o Heidegger fala sobre o Oriente não é muito aproveitável, mas a filosofia do Heidegger, né, a abertura que existe a partir da filosofia do Heidegger para pensar o mundo oriental, entende? É mais interessante. É muito grande, né? Essa é uma questão. E para a gente ter mais uma noção de como isso está se desenvolvendo, para a gente encerrar um pouquinho o nosso papo, o tempo aqui é sempre curto, em que pé que vão essas pesquisas atualmente? A gente já pode falar que existe um espaço para pensar a filosofia e o pensamento oriental, sobretudo no Brasil. Como estão essas pesquisas? O que está sendo desenvolvido? Quais são os resultados, os frutos desse trabalho que vem sendo apresentado sobre essas pesquisas atualmente? Como você está lidando com isso? O que está sendo feito nesses últimos tempos sobre esse ponto? Sei que você trouxe uns livros para a gente, né? Eu vou pedir licença para mostrar já. Sim. Heidegger e o Pensamento Oriental, organizado por você e pelo Oswaldo Jacóia Júnior. E esse aqui foi lançado pela editora da Universidade Federal de Uberlândia, né? Isso. Esse livro é um lançamento recente, né, do final do ano passado. É resultado de um colóquio que aconteceu na Unicamp e na Federal de Uberlândia no final de 2010. 2010. E esse aqui é um pouquinho mais antigo, que é a Escola de Kyoto e o Perigo da Técnica, né? Isso. Foi organizado pelo Loparik. Esse livro foi organizado pelo Loparik, o colóquio foi organizado por mim. Foi o terceiro colóquio, me parece, né? Foi o terceiro colóquio sobre o pensamento japonês que ocorreu na Fundação Japão, né? Então aí eu aproveito para falar um pouco sobre a pesquisa que está sendo feita atualmente no Brasil, né? Nós temos um grupo de pesquisa sobre pensamento japonês que é coordenado pelo Loparik, o grupo de pesquisa, e que organiza eventos sobre pensamento japonês. E um desses eventos ocorreu em 2008, e a partir de um desses eventos nós temos a publicação desse primeiro livro. E temos mais eventos por vir. Certo. Então, mas antes, o segundo evento,
né, que o segundo livro, que é resultado de um outro evento, o segundo livro é resultado de um outro colóquio, né, que ocorreu na sequência desse colóquio anterior, né, Heidegger, Pensamento Oriental. E temos, agora, para o final do ano, um outro colóquio, está sendo organizado um outro colóquio sobre pensamento oriental, budismo e filosofia. Ah, legal. Que vai acontecer na Unicamp, na Federal de São Paulo e na Federal de Uberlândia. Agora no final do ano. No final do ano. E sai também uma publicação, em agosto, organizada por mim, que tem como tema o nada absoluto na escola de Kyoto. Olha só que interessante. Professor, nosso tempo encerrou. Gostaria de dizer que foi um prazer enorme receber você aqui. E a todos aqueles que se interessam pelo tema, então, que procurem mais informações sobre o livro, né? As informações sobre o congresso no final do ano. E, professor, muito obrigado. A gente encerra por aqui e se vê na próxima semana. Até lá.